Meus queridos irmãos, hoje é um dia para nós em Sacramento, um dia muito especial, que é o desencarne de Eurípides Barçanufo, 1º de novembro de 1918, quando este espírito se despede da pátria terrena para ir ao encontro à pátria espiritual. Nós queríamos dedicar o nosso evangelho hoje a este irmão querido que tudo tem feito para nos auxiliar. Nós vamos ler hoje diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muitos diferentes umas das outras são as condições do mundo, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que eles são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando as fadigas da luta, mundos ditosos onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, razão porque aí vive o homem e os braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo, não se acha ele preso indefinidamente, nem ele atravessam todas as fases do progresso que eles cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passa para outro mais adiantado, e assim por diante, até que chega ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhe deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é o castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados para outros ainda mais infelizes do que aqueles que vêm impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Senhor Jesus, querido Mestre, nesta manhã radiosa, em que os nossos corações vibram, agradecendo ao Senhor por tudo que tem nos dado e rogando que envolva o espírito querido de Eurípides Barçanufo, este irmão que tanto tenha nos auxiliado, que ele possa receber as vibrações de todos os seus amigos aqui da terra, coroando-lhe a gratidão no seu espírito, que nesta manhã possamos sentir a alegria do seu trabalho em nós, para que possamos despertar, acordar, para que as conquistas do mundo sejam efetivamente a vontade e o desejo de todos nós, a sairmos das provas difíceis para entrarmos na regeneração de nossos sentimentos. Ó Jesus, obrigado.
e ampare esse querido benfeitor, que sempre está a olhar por todos nós. Que a paz e a alegria se estenda a todos os nossos irmãos em humanidade e que Deus, na sua infinita bondade, há de nos auxiliar a restaurar a paz neste planeta, para que o bem seja contínuo e constante. Que assim seja, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos dizendo das diversas categorias do mundo habitado. E nós estamos vivendo momentos ainda muito conturbados no planeta Terra, apesar de não podermos perder a nossa esperança, porque o mal não pode prevalecer continuamente, mesmo sabendo que nos mundos mais primitivos eles se encontram ligados à matéria, mas todos nós temos o direito de trabalhar e de seguir a lei do progresso. Nós percebemos que nos mundos intermediários mistura-se o bem e o mal, predominando um no lugar do outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. A Terra ainda vive esse momento em que as dores, as provas, o egoísmo, tudo isso predomina como matizes bem salientes. E nós observamos que os mundos primitivos, destinado à encarnação da alma humana, nós temos também os mundos de expiação e prova, que é esse que nós estamos vivendo, mas na esperança de que ele está em transição e que todos nós podemos entrar dentro do mundo de regeneração, numa conquista íntima, aonde nossas forças não terão mais as dores da fadiga da luta, mas sim nós vamos encontrar aqueles espíritos que já passaram por esta fase e que nos aguardam com tanto apreço, com tanto amor. Nós sabemos que a felicidade não se encontra no mundo como nós desejaríamos, porque o que nós desejamos ou desejaríamos é uma felicidade mundana, grosseira, e bendita a universidade do espírito, que é essa que nós estamos vivendo, dilapidada por inúmeras gerações e que perpassam para cada uma delas conquistar outros patamares de felicidade, a fim de que o espírito venha a predominar a matéria. Todos nós fomos convidados a constituir o lar próprio, o lar do nosso sentimento, com desejo ardente de crescer, e nós não podemos perder a responsabilidade que nos envolve, mostrando que todos nós estamos amparados por afeiçoados amigos que sempre nos ajudam no generoso concurso para que nós possamos corporificar dentro de nós, na condição de filhos, o valor da reencarnação como oportunidade sublime de nossa evolução. Nós que estamos vivendo nesse momento do planeta Terra, mergulhado ainda em tanta dor, em tanta incompreensão, nós te pedimos, Jesus, que os nossos pensamentos formem círculos de fé renovadora, para que todos nós possamos buscar o anseio de termos uma perfeição espiritual mais avançada e que nós possamos auxiliar aqueles que estão na retaguarda, saudando-os com a diligência do amor. Nós precisamos que o planeta Terra saia dessa bolha de dor, de provas e expiação, para buscarmos os amigos que ouvem as rogativas de Jesus e trazem dentro de si o bom ânimo. Doentes que muitas vezes suspiram por melhoras, pedimos a Jesus por todos eles. E assim, nesta manhã, em que estamos vivendo situações
De um lado, com tantas dores, nós não podemos maldizer a terra que nos abençoa. Essa terra que nos dá a oportunidade de aprendizado, de melhoria. E hoje, comemorando a data de desencarne de Eurípides, percebemos a grandeza desse espírito, espírito generoso que volta ao mundo espiritual para elaborar um projeto de educação, um trabalho metodológico para que venhamos a compreender melhor o papel da doutrina espírita em nossa intimidade espiritual, trazendo para todos nós a esperança que regará nos nossos novos horizontes de nossa caminhada futura, a fim de que todos nós sejamos sustentados pela fé, pela confiança e pelo amor. E hoje, com nossa gratidão, gostaríamos de dizer-lhes que a esse irmão generoso, a nossa gratidão, nosso carinho, respeito, por tudo o que tem feito para contribuir com o nosso crescimento moral e espiritual, rogando a Deus que as suas esperanças tragam a todos bons frutos, para que nos tornemos seres melhores e conscientes do dever que cada um de nós devemos realizar. Hoje, Eurípides tem nos convidado a retirar as sombras do passado, para que nós possamos ter uma educação coroada de seriedade e vivências constantes no bem. Por isso, nós dizemos do fundo do nosso coração: obrigado, querido Eurípides, por nos estimular a conhecer melhor quem somos, nessa trajetória tão rica, em que temos recebido a oportunidade de nos evangelizarmos como espírito. Lembrando desse momento de transição do planeta que estamos vivendo, uma frase que nos chama sempre a atenção para que possamos ver qual é a nossa perspectiva de esperança nesse porvir de luzes, de que esse tempo que chega para todos nós, quando Eurípides nos convida a refletir, somos espíritos em busca de novas experiências espirituais, e não corpos em busca de experiências humanas. Que cada um possamos refletir e que todos nós possamos buscar no caminho da esperança a espiritualização de nossa existência. E assim, cheios de alegria, temos a certeza que nós haveremos de vencer esses momentos em que a vida tem nos pronunciado um chamamento, um olhar diferente para todos nós. E hoje, como nós estamos aí entrando numa era nova, numa era de esperança, mesmo com tantas dores, nós vamos terminar o nosso evangelho de hoje numa saudação a Eurípides, lendo uma mensagem que se encontra no livro É Tempo de Esperança, de Dr. Bezerra de Menezes. Amigos, Jesus nos fez o convite fraterno e amoroso para caminharmos com nossos irmãos de jornada. Se alguém te convidar para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Assim fazemos o convite aos irmãos de ideal cristão, para que a mensagem de Jesus não seja esquecida por nós. A caminhada hoje pode se apresentar de forma árdua, cheia de empecilhos, mas encorajados pela fé e esperança, seremos capazes de vencer os obstáculos do caminho. Se as estações do ano se apresentam para todos com as suas características próprias, a primavera só chega após o outono e o inverno. Vencer os obstáculos do caminho com serenidade e gratidão fará com que as novas ideias floresçam, dando novo sentido à vida. É preciso aprender a amar, para sentir o valor do belo, para ter olhos de ver a grandeza e a beleza dos campos que envolve a todos, dos jardins coloridos com suas diferentes espécies de flores,
mostrando ao homem que, para florescer, é preciso vencer as intempéries do tempo. Sejamos como as flores e não como os espinhos, vencendo a força das intempéries, para que possamos chegar à primavera de uma era de luz e de esperança. Amigos, a hora pode parecer difícil e demorada, mas todos os seus minutos e segundos estão sob o controle de Deus. Tenhamos paciência para vencer as estações do pensamento. É preciso que todos estejam atentos para que haja harmonia e compreensão. O nosso querido irmão Eurípedes vem trabalhando incessantemente para auxiliar os irmãos brasileiros a educar seus pensamentos, colocando como dever diário o trabalho sério e a obediência às leis que regem a vida. O tempo pede fidelidade para que sejam cumpridas as diretrizes morais trazidas pelo Mestre. Amparados estamos, no entanto, será necessário que cada um sinta o vigor do bem em sua vida, para que possa contribuir com seu irmão que caminha ao seu lado. A hora pede trabalho no bem para fecundar no pensamento a esperança de irmos ao encontro de nosso Mestre Jesus. Atenção e vigilância rogo a todos, para que possam aprender a lidar com os difíceis momentos vibratórios que tenham a derrubar os irmãos que se encontram na seara espírita cristão. É preciso estar atento e vigilante para se posicionar como morões de Jesus nesse combate silencioso das mentes vingativas, que tudo tem feito para implantar a discórdia, as rebeliões vibratórias que proporcionam grandes dissensões entre os trabalhadores da seara espírita cristão. Amigos, filhos do coração, nosso convite é para que permaneçam firmes nos seus trabalhos, não se enfraqueçam perante as lutas que a todo instante são travadas na sua intimidade. Sejam fortes e destemidos. O trabalho de Jesus pede bons combatentes. Assim, Senhor, nesta profunda mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, nós pedimos ao Senhor que nos envie os espíritos amigos para nos auxiliar com passe, que sejamos amparados pelo seu amor, que a luz infinita esteja em nossos corações, que a nossa água seja fluidificada, esse elemento puro da natureza, simples como a flor, que ele se transforme em medicamento para todos nós. E agradecendo, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado, levando as nossas vibrações a todos os amigos que se encontram enfermos em seus lares, os nossos familiares que tanto necessitam de nossas preces. Nós te agradecemos, ó Mestre, abraçando nosso irmão Eurípedes, rogando-te, Senhor, que proteja, que esse Espírito tenha força para nos auxiliar a enfrentar os momentos difíceis e tenebrosos que ainda passamos, mas para alcançarmos esse alvorecer de luzes e de esperança que todos tanto almejamos. Que a paz do Senhor se faça em nossos corações. Recebam, amigos, o abraço carinhoso, fraterno, do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fiquemos com Deus e sintamos em paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Eurípedes.